Uma pergunta para começar. Alguém se lembra ou sabe do paradeiro do tal do metaverso? Tanto se falava nele até o ano passado e de repente sumiu do mapa, ninguém sabe o que aconteceu com esse negócio. Vamos dar uma conversada sobre isso, pessoal. E também vamos tratar das vendas do comércio varejista brasileiro em janeiro. Tem algumas novidades interessantes nesse sentido, bem como uma compra muito polpuda de imóveis para o Palácio do Alvorada para abrigar o novo casal presidencial. Então vamos para o trabalho, que o vídeo já está no ar. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. A respeito do metaverso, vamos lembrar que no ano passado, mas no retrasado até, falava muito sobre essa plataforma de realidade virtual. Nós colocaríamos uns óculos, um equipamento especial, entraríamos para dentro do computador, num festival de softwares que eu não sabia como funcionava direito, e teríamos quase que uma vida própria no mundo virtual. Metaverso, porque é além do universo, é um novo universo. E o que aconteceu? Pararam de falar nisso, lembrando que naquele tempo, nesse passado recente, até existia mercado imobiliário do metaverso. Quem quisesse comprar uma loja lá podia e tinha que pagar uma grana muito da grossa se quisesse um lugar privilegiado. E no final todo mundo parou de falar, talvez tenham falado em inteligência artificial. Aí, inclusive, a Meta, que era antes o Facebook, se juntou com a Microsoft, com a Apple, tiraram algumas outras empresas de informação importantes de fora, criaram um clubezinho para dizer como seria o metaverso, como seria o novo universo da interatividade humana. E pelo jeito, gente, até agora, pelo menos, isso foi um grande fiasco. O que será que aconteceu? Acho que tem duas vertentes de pensamento para explicar que fim levou, ou se teve mesmo fim esse tal de metaverso. Em primeiro lugar, essa ideia foi lançada exatamente naquele momento em que as pessoas já estavam se acostumando a ficar em casa e exercer suas atividades que não fossem finalísticas, ou seja, não seria necessário uma entrega, uma mão de obra exatamente falando, mas sim uma atividade mais intelectual, de serviços. Essas pessoas estavam em casa sim, se protegendo do tal do coronga, mas vamos admitir, o romance do isolamento social já tinha passado há muito tempo e estava todo mundo de saco cheio de ficar em casa querendo mais voltar à vida. E foi exatamente nesse momento que se lançou essa alternativa de universo virtual. Se nós não podemos no boteco tomar nossa cervejinha, ir num baile, numa festa, ir num estádio de futebol, exercer qualquer atividade com um monte de gente, vamos fazer isso dentro do computador. Parecia uma ideia interessante, mas não foi. A novidade, lógico, pegou todo mundo falando, dizendo que ia ser o futuro, assim como nós já dissemos muitas vezes que o futuro estava chegando. Ele nunca chegou porque o futuro nunca chega. O futuro é para ser futuro porque fica lá na frente. Muitas vezes a gente pode acertar alguns prognósticos, mas normalmente até os profetas, os videntes, eles erram feio e muito feio, e parece que pelo menos nesse momento o metaverso foi um erro dos mais grosseiros. Por quê? As pessoas se encheram logo o saco de ficar andando com um bonequinho dentro do computador, muitos até conseguiam, com o recurso dos óculos malucos lá que eles estavam vendendo, fazer de conta que eram os bichinhos, que eram os avatares no computador, mas perdeu a graça e as pessoas resolveram olhar para a rua, voltar a interagir, especialmente com o fim da pandemia. Será que isso é o fim dessa interatividade? Olha, pessoalmente eu acho que não, aí vem o outro lado. O metaverso, ou o conceito do metaverso, ele pode ser facilitador em vários aspectos, mas antes tem que se desenvolver mais tecnologia. Vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui em Porto Alegre e você tá lá, vamos botar o lugar da minha cunhada, vamos para Salzburgo, na Áustria. Ela tá lá, eu tô com saudade da Michelle, ela tá com saudade do meu irmão, que tá passando os dias aqui comigo. Então, ela entra no tal do metaverso, põe seus óculos virtuais, ele põe seus óculos virtuais e os dois vão fazer um reencontro. Será que tem a mesma graça? Eu acho que os dois iam se encher o saco logo, logo. Mas se o objetivo é tratar de questões pontuais, como por exemplo, eu tenho uma reunião com uma série de pessoas, se essas pessoas conseguirem de uma maneira minimamente razoável se reunir numa sala, mesmo que virtual, e debater o assunto de maneira produtiva,
e isso vai evitar muitos custos de viagens, deslocamentos e até o risco de sair de um lugar para outro. Talvez nesse ponto o metaverso tenha sucesso, ou seja, para desenvolvimento de escritórios virtuais. Mas nesse momento, pelo jeito, vale mais a pena pegar um desses grupos de diálogos que a gente tem pela internet mesmo e fazer essas reuniões virtuais. Além do mais, eu pessoalmente prefiro não fazer assim, ir ao encontro das pessoas, nem que eu tenha que viajar 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5, 6, 20 mil quilômetros. Realmente a experiência sensitiva do deslocamento, do caminho, é uma coisa maravilhosa. E será que o ser humano vai abrir mão disso? Acho que, eventualmente, em situações profissionais de urgência, não. Mas, na hora de poder viver a vida, não vai fazer turismo por dentro de um computador. Isso aí vai acabar virando uma mania, vai virar uma modinha, eventualmente, com alguma novidade. Mas, efetivamente, o metaverso não vai chegar aos pés, pelo menos a meu ver, do convívio social da humanidade. O humano é feito para ser, sim, ter sua individualidade, mas também nós somos um animal tribal. E esse animal tribal, esse senso grupal que nós temos, certamente não vai ser saciado através da tela de computador ou mesmo através de óculos que nos incorporem espiritualmente falando num corpo artificial para lidar com outras pessoas artificialmente também. Então, gente, a esse respeito, eu estou pessoalmente muito tranquilo em afirmar que grande parte do projeto da Meta, ex-Facebook e outras empresas, não passou de fogo de palha. Algumas coisas no futuro sim vão se viabilizar, mas o nosso dia a dia, a nossa vida vai continuar sendo essencialmente humana, essencialmente animal, e não através de um avatar. Segundo assunto, gente, hoje foi divulgado pelo IBGE, com um grande atraso, por sinal, pela mudança de metodologia, as vendas do comércio varejista brasileiro de janeiro de 2023. Ou seja, praticamente 3 meses atrás. De acordo com a análise que foi divulgada pelos principais veículos de imprensa, houve uma alta de 3,8% em relação a dezembro, mês anterior, usando aqueles critérios de dessazonalização. Isso eu já falei, eu não uso, especialmente num momento como esse, histórico como o qual nós estamos vivendo, onde essa questão de sazonalidade está literalmente bichada pelos efeitos, inicialmente do fica em casa na pandemia e depois do sai de casa ao final da pandemia. Então distorceu tudo que é informação, distorceu o hábito, distorceu o consumo, então não se compara. O certo mesmo é comparar janeiro de 2023 frente a janeiro de 2022. Nesse caso, nós tivemos, como está mostrando o gráfico que eu entrei com ele agora, um pequeníssimo crescimento de 0,48%. Vamos lembrar o contexto de janeiro. Pode-se dizer que é uma conquista do governo atual que as vendas do primeiro mês do ano cresceram depois de 2 quedas consecutivas no ano passado, em novembro e dezembro? Não, não é por aí, gente. O que aconteceu foi o seguinte: normalmente os trabalhadores, os que têm emprego formal ou até informal, eles pegam a grana, o dinheirinho conseguido, ganho a título de salário em dezembro, pagam no final do mês e vão gastar em janeiro. E no final de dezembro nós temos o quê? 13º, adiantamento de férias, em muitos casos rescisões de contratos temporários de trabalho, e isso fez com que muitas pessoas ficassem com o bolso um pouquinho mais cheio do dinheiro do que habitualmente. Então foi normal que em janeiro, dada a massa salarial de dezembro de 2022 bem maior que dezembro de 2021, pela alta do emprego no decorrer do ano passado, que os gastos das famílias fossem um pouco maiores. Então isso justifica essa alta de 0,49%. Lembrando ou deixando claro, a maior parte desse dinheiro, especialmente dos salários, foi ganho em 2022 para ser gasto em 2023. Então não tem nada a ver com as condições objetivas do ano atual em termos econômicos. E uma segunda consideração. Eu uso o conceito de varejo ampliado, não varejo restrito. O varejo ampliado, ele entra além dos gêneros normais do comércio varejista, venda de veículos e também construção civil. Agora entrou um novo com essa nova metodologia, que eu vou falar nela, chamando de atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, que no caso até teve uma quedinha de 0,9%.
Mas o que eu quero comentar com vocês é sobre essa nova metodologia do IBGE. Eu não tenho os ponderadores, só atrás deles não consegui ainda. Ponderadores, para quem não sabe, é o seguinte: cada grupo de consumo corresponde a um percentual do gasto do orçamento familiar. Os ponderadores refletem isso. Por exemplo, a alimentação é em torno de 20% do orçamento familiar. A parte de combustíveis, de transportes, é um pouquinho mais, um pouquinho menos de 20% também. E é isso que eu quero saber a respeito dos outros segmentos no varejo para avaliar o que realmente está acontecendo, o que aconteceu em janeiro com essa nova metodologia. Mas olha só, gente, como eu disse, a avaliação mensal de janeiro frente a janeiro de 2022 foi positiva em 0,49%. Qual foi o destaque? Alta de 26,7% nas vendas de combustíveis e lubrificantes. É claro, janeiro ainda nós não tínhamos essa nova alta de impostos. Janeiro de 2022, o preço da gasosa estava caro para dedéu e, evidentemente, com o barateamento que ocorreu em junho e julho, o consumo desses combustíveis aumentou muito, mas muito mesmo. Isso reflete essa situação que só vai começar a mudar nesses indicadores a partir de março. Tudo bem, subiu 26,7%. É um item importante de consumo. Os hipermercados, supermercados, que também são fundamentais e a maior parte do consumo das famílias, registrou uma alta de 2,2%. Lembrando, o geral foi 0,49%. E tecidos e vestuários 2,3%, móveis e eletrodomésticos alta de 3,4%. A única coisa que caiu de maneira intensa foi artigos farmacêuticos, 7,6%. Já livros, jornais, revistas, papelarias, alta de 15%. Material de informática, também muito importante na cesta atual de consumo, 14,8%. Aí entra material de escritório também. Artigos de uso doméstico, queda de 6,5%, veículos, aumento de 4,4% e material de construção, 1,1%. Nós tínhamos, antes dessa mudança de metodologia, um quadro no qual os bens duráveis apresentavam uma forte queda e os bens de consumo mais imediato cresciam. E parece que em janeiro perverteu isso. Quase tudo cresceu e cresceu acima de 0,49%. Caiu apenas, como eu falei, produtos farmacêuticos e também produtos ou objetos de uso pessoal. Gente, essas duas quedas não são suficientes para zerar ou para restringir de uma maneira muito forte o crescimento das outras. E aí eu não entendo, se praticamente todos os segmentos, a não ser esses dois, cresceram mais de 2%, como é que o comércio varejista brasileiro evoluiu apenas 0,49%? Há um problema assim de ponderadores. Isso é um pouco economês, talvez, me desculpem essa parte técnica, mas a minha desconfiança, pelo menos até receber os ponderadores corretos, e eu tenho que alertar isso a vocês, é que essa estatística talvez tenha alguma falha, algum equívoco. Mas mesmo assim, perspectivas para os próximos meses. Nós estamos observando muito claramente uma queda da aquisição de produtos intermediários por parte das indústrias, e isso significa a redução da produção. Então, provavelmente tal situação vai pegar no comércio varejista. As vendas, especialmente a partir de março, onde nós vamos ter já o impacto da alta dos impostos sobre combustível e depois mais impostos sobre outros produtos que já vão ter sido materializados no custo das mercadorias, em conjunto com uma queda, pelo menos do nível esperado de empregabilidade do país, e isso tende a fazer com que o comércio varejista brasileiro tenha dias um pouquinho mais difíceis pela frente. Vamos aguardar as estatísticas oficiais a respeito desse período, que lamentavelmente ou o IBGE se antecipa, corre atrás do tempo perdido, mas se continuar nessa dinâmica em função da nova metodologia, a tendência é que os dados de março, que já dizem respeito à dinâmica da economia desse governo atual, só vão sair lá pela finalização, pelo último mês do primeiro semestre, em junho, para ser exato. E agora, para encerrar o vídeo de hoje, mas não se esqueça, é claro, de deixar seu like, seu compartilhamento e a sua inscrição aqui no Fora de Curva, se você não é inscrito, evidentemente. Eu quero falar de uma coisa que normalmente eu não converso, mas está muito gritante. Foram feitas as aquisições dos móveis
para o casal presidencial do Palácio da Alvorada. Pelo que fala o Poder 360, nós temos uma despesa de R$ 65.140 para um sofá reclinável, que vai ficar no quarto do Sr. Luiz Inácio da Silva e da Dona Janja, além de uma cama custando R$ 42.230. E face o preço desses móveis que eu acabei de divulgar, eu pergunto, você, por mais dinheiro que tenha, seu dinheiro, ganho com o seu trabalho, com a sua empresa, gastaria essa bagatela de mais de R$ 107 mil na compra de 2 móveis para o seu quarto com, repetindo, o seu dinheiro? Pessoalmente eu não faria isso, eu teria muito mais usos para essa grana toda. Será que alguém em sã consciência que não seja deslumbrada, portanto, gastaria tanto dinheiro em apenas 2 móveis? E é essa pergunta que eu deixo por fora de curva de hoje. Agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Deixo aqui meu forte abraço, meu até breve e tchau, pessoal.